Nós vamos falar agora sobre saúde, tá? Que eu sei que vocês adoram. A doutora Paula Almodin, ela é especialista em reprodução humana. Ela está aqui hoje com a gente. Antes de conversar com a Paula, eu quero mandar um beijo pro Moisés Adamucho, lá do Polo Clube. Também está sempre ligadinho, disse que gostou da minha roupa. Obrigada, Moisés, e a Márcia aí. Tudo bem, Paula? Joia, boa tarde, obrigada pelo convite. É que a gente nunca esgota, né, um assunto. Eu acho que, eu nunca imaginei que tantas pessoas tivessem tanta dificuldade de engravidar como agora. Sempre teve, ou porque as mulheres deixaram as gravidez para mais tarde, que tem esse número tão grande? Agora as mulheres estão esperando um pouco mais para tentar engravidar, está aumentando um pouco mais o número, e eu acho que as pessoas estão com mais coragem de falar também, que antigamente as pessoas não comentavam muito, né, que não estavam conseguindo engravidar, era um pouco de tabu. Hoje as pessoas já estão indo atrás mais de informações e querendo resolver o problema. É normal uma mulher que não tem problema, que ela engravidou tranquilinha, certinha, ela ter um aborto, perder esse neném e depois voltar a engravidar normalmente sem precisar fazer tratamento? Isso é normal, Paula? Isso pode acontecer, tem que ver o porquê ocorreu aquele aborto, qual que foi a época da gravidez, se foi com 6 semanas, se foi com 10 semanas, tentar descobrir a causa, se foi uma insuficiência luteínica, se foi alguma cromossomopatia, mas pode ocorrer um aborto e depois acontecer uma gravidez espontânea e normalmente. Eu vou fazer essa pergunta do Moisés, mas ele perguntou assim, depois que a mulher faz a laqueadura, e aí, né, pode ter sido vai ter um outro casamento, já aconteceu casos de acabar tendo um filho só e perder, depois quer engravidar e fez a laqueadura. Se consegue reverter? A reversão da laqueadura pode ser realizada, no entanto, a tuba uterina é um órgão extremamente delicado e dentro dela tem cílios que faz com que o óvulo caminhe em direção ao útero. Então, às vezes, com a reversão, a gente ainda não consegue a função da tuba uterina. Então, a gente até conseguiria uma gravidez, mas daí pensando na fertilização in vitro. A gente pegando o óvulo da mulher, pegando o espermatozoide do marido, fazendo o embriãozinho e já colocando diretamente dentro do útero. Aí há essa possibilidade. Por isso que acho que antes de fazer uma laqueadura, a mulher ou o homem tem que estar bem consciente, né, Paula? Tem. O ideal é que tenha pelo menos 2 filhos, esses 2 já sejam saudáveis, já tenham pelo menos 2 anos de idade e que o casal passe por uma equipe multidisciplinar, que converse com o psicólogo para ver se realmente essa é a melhor decisão. É porque depois é muito mais fácil você pensar e até adiar um pouquinho do que tomar uma decisão e depois vir a se arrepender, né? Exatamente. E a gente sabe que a medicina está muito avançada. Mulheres que não conseguem engravidar, quais são os tratamentos que tem hoje, Paula? Então, após ser feita uma investigação, nós temos tratamentos de baixa complexidade e de alta complexidade. Na baixa complexidade, existe o coito planejado sob indução, em que a gente vai induzir a ovulação da mulher e a gente vai deixar o marido com o tempo de abstinência adequado, em que ele vai ter uma produção máxima de espermatozoide. A gente vai rastrear a ovulação dela e nós vamos saber o momento que ela vai estar ovulando para ocorrer a relação. Isso quando a mulher não tem problema nenhum, nem o homem tem problema nenhum. Quando não tem nenhum problema assim, aparente, né? Que a tuba está livre, que ela tem uma reserva ovariana boa, o sêmen do marido é muito bom e que a gente faça uma investigação e que a gente não acha, que são os casos que a gente fala de infertilidade sem causa aparente. É aquele que a mulher vai tomar aquele remedinho para aumentar aquele famosinho para aumentar a quantidade de óvulos. Isso, de folículo. E daí a gente vai acompanhar pelo ultrassom o tamanho daquele folículo e quando ele estiver próximo de romper, a gente vai fazer romper e ter a relação em casa. E isso aí não gera assim, muitos casais conseguem, porque já está naquela tensão, né? Não consigo engravidar, quer ter um filho. E aí vai fazer todo esse acompanhamento, principalmente para o homem, não fica muito difícil saber que tem que ser naquela hora, que pode falhar e que a mulher quer tanto, que eles querem tanto um bebê? Antes da gente iniciar qualquer tratamento, a gente sempre tenta fazer uma investigação muito completa e a gente tenta, com o paciente, acalmar e tentar deixar eles o mais seguro possível, porque essa ansiedade pode acontecer. Pode, né? Quando a gente programa para ter a relação, a gente faz com que essa relação ocorra principalmente à noite. Então a gente fala para o casal, não precisa ser 9 horas da noite em ponto, pode ser a partir das 9. Então, tenta sair, tenta jantar naquela noite, tenta relaxar um pouco para acontecer naturalmente. Não sei assim, marcar horário porque tem que fazer o filho, porque nós precisamos engravidar, porque exatamente, aquela coisa para não colocar o despertador e falar tem que ser 6 horas da manhã. A
A gente tenta evitar esse tipo de situação. Então tudo é bem conversado, né, Paula? Sim, antes de ir pro tratamento em si, sim. Aí tá, não deu certo, tá? Essa paciente não conseguiu, não engravidou, mesmo assim, qual que é o outro passo que ela poderia fazer? Durante o coito planejado, a gente costuma fazer durante a indução uma coisa que chama teste pós-coito, em que a gente vai lá no muco cervical daquela paciente e vê se o espermatozoide está tendo dificuldade para ultrapassar o muco cervical e entrar dentro do útero ou não. Se isso for comprovado e a gente não consegue melhorar o muco cervical, daí está indicado a inseminação intrauterina, em que através de um catéter a gente pula o muco cervical e a gente coloca o espermatozoide dentro da cavidade uterina daquela paciente. Se depois dessas tentativas, inclusive da inseminação, ela não engravidar, daí nós somos obrigados então a pensar na fertilização in vitro. Que é quando aqui você explicou, pega o óvulo. Isso, porque tanto no coito quanto na inseminação, tem algumas coisas que a gente não consegue observar. Então, quando nós fazemos um ultrassom que a gente vê o folículo é como seria a casa do óvulo. A gente não consegue ver o óvulo no ultrassom, só no microscópio. Então, quando a gente vê o folículo, a gente acredita que tem um óvulo lá dentro e a gente acredita que ele é de boa qualidade, mas a gente não tem certeza absoluta. A outra coisa que a gente não consegue ter certeza é se a tuba está conseguindo pegar aquele óvulo e trazer para dentro do útero. E se o espermatozoide consegue furar o óvulo, fazer a zigamia, que a gente fala, para acontecer a fecundação. Então, a fertilização é como se fosse chutar o pau da barraca. Tem óvulo lá dentro ou não tem? A gente vai aspirar o folículo e a gente vai ver essa qualidade do óvulo no microscópio. A tuba funciona ou não funciona, não interessa para a gente vai usar a nossa do laboratório. O espermatozoide, se não entrar sozinho, a gente coloca com o robozinho, que é a fertilização. E depois de feito o embriãozinho, a gente já coloca dentro do útero. Aí a gente tira essas dúvidas. Essas dúvidas, mas por isso que pode, às vezes, coloca mais de um, pode vir gêmeos. Porque fala, eram gêmeos e nasceu só um. É por conta disso, coloca mais de um. Depende da idade da paciente. Então, normalmente nós acabamos transferindo na fertilização 2 embriões. Em raros casos, a gente acaba transferindo 3 embriões. Ô, Paula, e tem muita essa coisa assim, dá para planejar se você quer ter menino ou menina? Estavam perguntando aqui, não veio de mim a pergunta, isso hoje é possível? Na fertilização in vitro, isso daí só é permitido em casos de doenças vinculadas ao sexo que estejam relacionadas à família. Entendi. Daí se faz uma biópsia do embrião e a gente tenta avaliar o sexo e aquela doença específica vinculada ao sexo. Tem doenças que a família vem trazendo geneticamente que é só mulher. Isso, daí é permitido. Em relação ao coito, existem alguns mecanismos que vão aumentar a probabilidade. Só que não tem como a gente ter certeza. Então, você vai contar pra gente na sua próxima volta, combinado? Tá joia. Sempre tem muito assunto. Obrigada, tá, Paula? Tá joia, obrigada. Gente, que peninha, eu tenho que ir embora, mas eu volto amanhã, logo após o balanço geral. A doutora Paula, ela volta agora de novo, tá? Para conversar com a gente. Então, uma ótima tarde para vocês. Fiquem com Deus. Beijo.